Queridos irmãos, queridos ouvintes, os relógios marcam agora meia-noite. Eu sou a sua irmã e amiga Isabel Ferreira. Hoje já é dia 16 de julho de 2025, quarta-feira, e nós queremos declarar que todas as bênçãos do Senhor nos alcançarão, porque nós confiamos no Senhor. Davi disse: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ainda para esta quarta-feira existe provisão, providência e testemunho de Deus para a sua vida. Vamos orar e vamos buscar por essas bênçãos de Deus sobre nós. Oremos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Altíssimo e soberano Deus, eterno, maravilhoso, meu Deus, neste momento nós nos posicionamos diante do Senhor. Neste momento, meu Pai, nós nos posicionamos diante de Ti, meu Pai, para Te louvar, para buscar ao Senhor e para clamar a Ti nesta hora. Meu Deus, perdoai nossos pecados, perdoai nossas fraquezas, perdoai nossas palavras, perdoai os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas obras. Perdoai, Senhor, o que falamos, o que pensamos e o que praticamos. Perdoai, Senhor, os nossos pensamentos, perdoai os nossos gestos, ó Deus. Nós estamos aqui para sermos purificados pelo Senhor. Nós estamos aqui para sermos lavados pelo Teu rio e sermos purificados pelo Teu sangue. Nós estamos aqui, Senhor, para compreendermos a Sua vontade, que sempre é boa, sempre é perfeita e sempre é agradável. Diante do Seu poder, diante da Sua majestade, nós clamamos ao Senhor neste momento e nós Te pedimos, ó Pai, todo o poder, toda a autoridade, tudo está diante do Senhor, tudo está diante do Deus que tudo pode, do Deus que tudo vê, do Deus que tudo faz. Tudo está diante de Ti, meu Pai, pois Tu és o Deus de maravilhas, Tu és o Deus de sinais, Tu és o Deus de prodígios, Tu és o Deus de amor, o Deus de graça, Tu és o Deus de compaixão. Senhor, escreve para nós uma nova história. Eu sei, meu Pai, que o Senhor tem um novo começo para este homem. O Senhor tem um novo começo para esta mulher, meu Pai, que frequentemente vem ouvindo palavras de destruição, que frequentemente tem ouvido palavras para lhe destruir. Quantas pessoas, ó Pai, que durante a sua trajetória são pessoas, meu Pai, que têm se entristecido, pessoas que têm se angustiado, e principalmente no que diz respeito aos seus sentimentos, o que diz respeito, Senhor, à sua vida sentimental, a harmonia que ela tem com o marido, que ela tem com o amigo, que ela tem com o familiar, Senhor, a harmonia que ela tem, Senhor, com o noivo, com o namorado. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos, pois o Senhor é um Deus de relacionamentos. O Senhor vinha toda tarde para conversar com Adão. Na virada do dia, o Senhor estava com ele. O Senhor chamou Abraão de amigo de Deus. Sim, meu Pai, o Senhor é aquele que nos tem como amigo, e nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos preencher com esta paz, com esta alegria, com esta felicidade que excede a todo entendimento. Senhor, que o Senhor venha neste momento nos dar, Senhor, uma vida sentimental blindada pelo Seu poder, seja relacionamentos com amigos, seja relacionamentos com o esposo, com a esposa, relacionamentos com a família, vida sentimental, namoro, casamento, vida, Senhor, íntima. Senhor, toma nas mãos do Senhor a vida sentimental desta pessoa, que o Senhor venha trazer a paz de espírito, a paz interna, a paz que esta pessoa nunca teve, Senhor, a paz e o relacionamento que essa pessoa nunca conseguiu obter. Quantas pessoas, ó Pai, têm, Senhor, marcas sentimentais, porque um dia foram traídas, um dia foram trocadas, um dia foram desprezadas, pessoas que por causa de uma frustração, ó Pai, nunca mais conseguiram
conseguiram se alinhar em sua vida, nunca mais conseguiram se alinhar na sua história, e estão vivendo maltrapilhas na sua vida sentimental, estão agora sem asseio pessoal, estão famintas, mas com fome de serem amadas, ó Pai. Nós te pedimos neste momento, o Senhor vai muito além do que a nossa aparência diz, o Senhor vai muito além do que um sorriso, do que um selfie, do que uma foto, o Senhor vai muito além do que uma aparência externa, porque muitas pessoas, ó Pai, resplandece um sorriso, se diz estar bem, mostra estar bem, quando na verdade não estão bem. São pessoas, meu Pai, que perderam o ânimo, perderam a força, perderam, Senhor, a alegria de amarem e ser amadas. São pessoas que hoje vivem sozinhas, vivem desprezadas, Senhor, sequer se relacionar até com um amigo, rejeita, se opõe, Senhor, endurece o coração de tal maneira que esta pessoa, meu Pai, ela não quer, Senhor, esta pessoa, ela não deseja, não, meu Pai, ela não quer mais se relacionar, ela quer estar sozinha, ele quer estar sozinho, mas nós te pedimos, ó Pai, venha neste momento curar relacionamentos de pais com seus filhos. Quantos pais não conseguem amar, não conseguem abraçar, não consegue dar amor aos seus filhos? Quantos pais não conseguem tratar bem as suas filhas? O sentimento não é recíproco. Esta mulher que não consegue se declarar como uma mãe, essa filha que não consegue ver o valor da mãe, Senhor, cura relacionamentos. Quantos filhos não conversam com os pais? Quantos filhos, meu Pai, que passam semanas, passam meses, passam anos sem conversar com o pai, sem conversar, meu Deus, com o filho. Senhor, filho sem conversar com o pai, pai sem conversar com o filho. É uma família que está como um prato que foi jogado ao chão e que virou 1000 pedaços. Assim está o relacionamento de algumas famílias, mas o Senhor é aquele que pode curar relacionamentos, porque diante de tantas filosofias, diante de todas as histórias, diante de tantas ideias, a tua palavra diz, ó Pai, que o amor é maior do que todas as coisas, o amor é maior do que tudo, e que o amor do Senhor influencia hoje a vida deste filho e desta filha, que este amor hoje influencia o relacionamento do pai com os filhos e dos filhos com os pais. Repreenda, meu Pai, a discórdia, repreenda, Senhor, em nome de Jesus, essa separação, essa falta de amor, essa falta de compaixão, Senhor. Nós oramos pelos casais, oramos pelos noivos, oramos pelos namorados, por aqueles, meu Deus, que a vida sentimental não estão bem. São pessoas, meu Deus, que em algum momento da sua vida foram influenciadas pelo pecado, foram influenciadas pelo mundo, e hoje este casal pensa em se separar. Hoje, meu Pai, esse noivo pensa em quebrar esta aliança com essa moça. Hoje esse rapaz não consegue entender que essa moça é a escolhida, que esse rapaz é o escolhido. Essa moça não consegue ver isso, porque vivemos em uma época, Senhor, em que a aparência fala mais do que a essência, em que algumas coisas substituem outras, mas eu sei, meu Pai, que esta mulher e este homem é um escolhido do Senhor, e essa pessoa, ela não vai simplesmente, Senhor, se preencher com bens materiais, essa pessoa não vai se preencher simplesmente com isso ou com aquilo, porque o Senhor nos deu o coração para nós amarmos e sermos amados. O sentimento de nos completar entre nós foi dado pelo Senhor. Por isso, meu Pai, visita hoje este casal que está em guerra, seja um casal de namorado, seja um casal de noivo, seja um casal casado. Senhor, visita neste momento e escreve uma nova história, aonde
houve traições, aonde houve desprezo, aonde houve, Senhor, ilusão, traga neste momento uma história, Senhor, fiel e verdadeira, dentro dos propósitos do Senhor, para que reconheçam a tua presença e venham ter uma vida, Senhor, de um relacionamento sólido, de um relacionamento amoroso, de um relacionamento com a bênção do Senhor. Ajuda esta pessoa, orienta esta pessoa, capacita esta pessoa. Nós te pedimos, ó Pai, que o namoro dessa moça seja confirmado pelo Senhor, que o casamento dessa irmã seja blindado pelo Senhor. Meu Deus, que o namoro dessa jovem seja direcionado pelo Senhor. Oh, meu Deus, nós oramos neste momento, pois está escrito que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Venha trabalhar na nossa vida sentimental. Tira, Senhor, da mente desta pessoa esse sentimento exclusivista. Tira da mente desta pessoa esse sentimento, meu Pai, que essa pessoa não consegue se dar, meu Pai, o luxo de amar alguém. Essa pessoa, meu Pai, ela é uma pessoa com a mente fechada. Ela não consegue ser recíproca, meu Deus, no sentimento. Quantos maridos mal amados, porque tem suas esposas rixosas. Quantas esposas mal amadas, porque tem os seus maridos, meu Pai, que não são íntegros, que não são fiéis, que não são honestos, homens ignorantes, homens brutos. Quantas pessoas, meu Pai, sofrem por um período de frustração nos seus sentimentos, e às vezes o diabo vem na mente desta pessoa, dizendo a ela, dizendo a ele, que ele nunca vai ser feliz, que ela nunca vai ser feliz, que ele nunca vai ser amado, que ela nunca vai ser amada. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor agora, meu Deus, nós clamamos ao Senhor nesta hora, que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com tua graça, que o Senhor venha com a tua misericórdia, a sondar, meu Pai, a sondar, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, esta pessoa. Senhor, coloca mais amor no coração dessa esposa pelo seu marido, coloca mais respeito, coloca mais união. Senhor, que esta mulher sinta que é necessário ela cuidar mais, ela se doar mais, ela se perdoar mais, ela, Senhor, abrir mão de algumas coisas, para que o Senhor abençoe o lar e a casa dela. Toca neste marido que muitas vezes é insensível e não percebe a necessidade desta mulher. Senhor, toma nas tuas mãos, abençoa a vida sentimental. Toma, Senhor, este homem, esta mulher que por muito tempo, Senhor, essa pessoa foi traída, essa pessoa foi desprezada, quem ela mais amou lhe maltratou, quem ela mais amou lhe desprezou. Senhor, cura os sentimentos desta pessoa, cura os sentimentos deste homem, cura os sentimentos desta jovem, para aqueles que estão neste momento buscando do Senhor um novo tempo. Resplandeça sobre eles o sol da justiça, para aqueles que estão buscando do Senhor uma nova oportunidade. Senhor, operando, Senhor, quem impedirá? Cura, Senhor, as feridas que foram causadas por traições, que foram causadas até mesmo por agressões verbais. Cura, Senhor, as feridas que foram causadas por tantas coisas que eu não sei explicar, mas o Senhor sabe. Essa mulher que já entrou em depressão porque o marido foi embora, traga este homem de volta, meu Pai. Essa moça que entrou em depressão porque do nada este noivo diz que não vai ter mais casamento. Senhor, toma nas tuas mãos essa moça que já teve tantos namorados e o demônio tem amarrado seus caminhos.
para esta pessoa não ser feliz, para essa pessoa não ter alegria. Senhor, toca neste momento. Nós não queremos fazer parte de uma sociedade, Senhor, que a cada dia que passa está esfriando em seus relacionamentos. A cada dia que passa, meu Deus, o número de divórcios tem aumentado. Senhor, um número de adolescentes e pré-adolescentes despreparados estão encarando uma vida a dois. Senhor, nós te pedimos, toma nas tuas mãos, ó Pai, a vida dos jovens, dos adolescentes, e que no seu tempo, no tempo certo, Senhor, eles sejam despertados como adultos para relacionar, e que o seu relacionamento seja abençoado. Senhor, não somente o relacionamento com o esposo, com a esposa, com o noivo, com a noiva, mas relacionamentos familiares. Trabalha, Senhor, em cada família. Aprimore o amor dessa mulher, aprimore este relacionamento. Este demônio que colocou no coração deste homem o desejo de pedir o divórcio, meu Deus, tem misericórdia. Quantos problemas os homens têm por não conhecer a vontade do Senhor, mas que neste momento a caneta do Senhor vem escrever uma nova história. Aquilo que era para separar, o Senhor venha unir. Aquilo, Senhor, que era para perder, o Senhor venha restituir. Aquilo que era para trazer lágrima, o Senhor venha trazer alegria. Nós entregamos nas tuas mãos, ó Pai, todos os relacionamentos, seja de filho com pai, de pai com filho, seja nosso com o marido, com a esposa, seja, meu Pai, de um irmão com uma irmã, ou seja, meu Pai, de parentes. Nós te pedimos, coloque as tuas mãos nos nossos sentimentos, e não permita que o nosso coração seja levado pelo ódio, pela ira, pelo rancor, pela falta de amor, pela falta de interesse. Não permita, meu Pai, que a nossa história seja escrita por Satanás, porque o diabo só veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Senhor, toca na vida sentimental, essa pessoa que deseja, Senhor, ter um esposo, prepara um varão valoroso para essa irmã. Este irmão que quer se casar, meu Pai, prepara para ele uma varoa valorosa. Essa moça que quer conhecer, meu Pai, o grande amor da sua vida, que o Senhor vem escrever, Pai, uma história na vida desta pessoa, deste homem, desta mulher, desta família. Ó Deus de poder, Deus de amor, Deus de graça, toma, Pai, nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com a nossa família, que possamos ser simples e prudentes diante dos homens e diante do Senhor. Meu Deus, escreve uma nova história sentimental. Essa que não conseguia perdoar, ensina-la a perdoar. Essa que não conseguia amar, ensina-la a amar. Essa que não conseguia tratar bem, ensina a tratar bem. Muda, meu Pai, a nossa história. Queremos estar bem com a nossa casa, queremos estar bem com o amor da nossa vida, queremos estar bem com aquele que o Senhor nos deu como esposo, que o Senhor nos deu, Senhor, para cuidar. Toma, Senhor, noivos, namorados, toma esposos, toma esposa, toma a família nas suas mãos, ó Pai, e nós te pedimos o livramento, nós te pedimos a provisão, nós te pedimos a proteção. Escreve uma nova história, que nós e a nossa casa venhamos servir ao Senhor, que ainda que o diabo se levante contra a nossa casa, que nenhum mal venha nos suceder ou praga alguma chegue à nossa tenda. Meu Deus, garanta ao Pai a vitória. Senhor, neste momento traga, Senhor, um período de prosperidade para esta pessoa. Quantos, meu Pai, viveram momentos de apertos, momentos, meu Deus, de portas fechadas, momentos em que essa pessoa não tinha nem para pagar uma conta de luz, nem para pagar uma conta de água. Essa pessoa, meu Pai, que viveu um momento em que se alguém não fosse usado para trazer uma cesta básica,
essa pessoa seria envergonhada, essa pessoa seria humilhada, essa pessoa seria completamente abatida, mas o Senhor é Deus de poder, Deus de maravilha. Foi o Senhor que trouxe sobre a vida de Mefibosete um tempo para que ele assentasse na mesa do rei, e nós cremos neste momento, Pai, que o Senhor tem pessoas que o Senhor já selecionou, o Senhor já tem pessoas que o Senhor já escolheu para marcar esta geração, para marcar este momento, para marcar este período, para marcar, Senhor, este tempo. E eu sei que há muitos Mefibosete, pessoas que durante a sua trajetória, durante a sua caminhada, houve tantos incidentes que quiseram quebrar os seus pés, que quiseram fazer esta pessoa não andar, mas arrastar no chão. Mas eu creio, Senhor, num Deus que as mãos não estão encolhidas e nem os ouvidos estão surdos. Eu creio neste momento, meu Pai, que o Senhor é um Deus que pode fazer coisas sobrenaturais. Visita homens que as portas têm sido fechadas para Ele, Senhor, há mais de 1 ano, 2 anos. Pessoas, Pai, que tiveram tantas humilhações na vida, ao ponto de ficar cercada de tantas dívidas, de tantos problemas, até ameaçados por agiotas. Essa pessoa, meu Pai, que recebeu até uma ordem extrajudicial, Senhor, para ser despejada da sua casa, para ser despejada do seu lar. Oh, meu Deus e meu Pai, há muitos que estão a sofrer, há muitos que estão a chorar, meu Deus, mas o Senhor é aquele que traz à existência o que não existe. O Senhor pode fazer absolutamente mais do que pedimos. O Senhor pode fazer absolutamente mais do que pensamos. O Senhor pode fazer absolutamente mais do que, meu Pai, do que imaginamos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, visita, Senhor, esta pessoa, visita, meu Deus, esta casa, esta família, que pessoas sejam exaltadas em sua vida material. Está escrito que riquezas e honras estão na mão do Senhor. E o Senhor dá aquele a quem o Senhor deseja. Existem pessoas que estão orando neste momento, meu Pai, e que as coisas não vão bem para eles, estão devendo, estão com casas, meu Pai, sim, endividadas. Essa mulher que há anos não consegue pagar o condomínio deste apartamento, e isso já está se tornando uma bola, Senhor, que só vai aumentando, aumentando. Senhor, esta pessoa que deve, Senhor, carros financiados, casas financiadas, essa pessoa que tem dívidas em lojas, pequenas lojas e grandes lojas, essa pessoa que deve cheque sem fundo, meu Deus, até está com o nome negativado. Senhor, tem misericórdia. A Tua palavra diz que Teu é a prata e Teu é o ouro, riquezas e honras estão na mão do Senhor, e o Senhor dá quem o Senhor deseja. Se é da Sua vontade, se esse clamor está chegando até a Ti, ó Pai, a nossa oração neste momento é que o Senhor socorra essas famílias, é que o Senhor socorra esse lar, é que o Senhor socorra esta casa, é que o Senhor socorra a vida desta pessoa, surpreendendo esta pessoa com milagre, surpreendendo esta pessoa, meu Deus, com as bênçãos que vêm do Senhor. Oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo, que o Senhor ajude essa vida, meu Pai. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor, na vida dessa pessoa, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Oh Deus de poder, Deus de glória, este pai de família, Senhor, que sempre sonhou em dar uma casa melhor para os seus filhos morarem, este pai de família que sempre pensou em trazer o melhor para a sua casa, mas infelizmente, meu Pai, os dias foram cruéis, e essa pessoa até hoje não conseguiu trazer
trazer aos filhos o que o coração dele deseja, o que o coração dele almeja. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha trazer estabilidade em tempos de crise, que o Senhor venha neste momento com braços fortes. O Senhor é Deus de mistério, o Senhor é Deus de maravilhas. O Senhor venha trazer, meu Pai, para este pai de família, Senhor, que chora ao ver o filho pedir um brinquedo e não ter condição, ao ver o filho pedir, Senhor, algo e o pai saber que o desejo era dar, mas não sabe de onde tirar. Esse marido, Senhor, que olha para sua esposa e vê a sua esposa, meu Deus, o ver ele, Senhor, meu Deus, e esse marido olha para sua esposa e vê a sua esposa em uma condição, Senhor, de humildade ao lado, mas o desejo deste homem era dar uma casa melhor, o desejo deste homem era dar um lar melhor. De Jesus Cristo, ó Pai, tem misericórdia desta pessoa. O Senhor é Deus de poder, o Senhor é Deus de maravilhas, meu Pai. Ajuda, Senhor, esta família, ajuda, meu Deus, este lar e esta casa. O Senhor pode, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Senhor, traga sobre a nossa vida financeira, traga sobre a nossa vida material, Senhor, a prosperidade. Quantas pessoas vivendo de aluguel e muitas vezes já foi chutada pelo proprietário desta casa, já foi, Senhor, até mesmo dada ordem de despejo por falta de pagamento de aluguel. Senhor, esta pessoa que mora com família e já escutou tantas indiretas que essa pessoa já pensou até em sair sem destino, mas nós clamamos um Deus que tem poder, nós clamamos um Deus que tem poder. Nós clamamos um Deus que pode todas as coisas, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Começa a trazer existência, meu Pai, aquilo que não existe. Começa a trazer um tempo de prosperidade, começa a trazer um tempo de abundância, começa a trazer um tempo de prosperidade, começa a trazer um tempo, meu Pai, de prosperidade financeira, de prosperidade material, de prosperidade, Senhor, na parte das finanças. Repreendo o espírito da miséria desta pessoa, repreendo o devorador dos caminhos desta pessoa, repreendo esse demônio de miséria, este demônio, Senhor, que senta na mesa para ver essa família completamente ter falta. O sangue de Jesus tem poder para repreender o diabo. O sangue de Jesus tem poder para repreender Satanás. Ó Deus que tudo pode, foi o Senhor que deu, Senhor, a Jó tudo que ele possuía. Não foi pelas mãos do diabo, não foi pelas mãos de Satanás, mas foi pelas mãos do Senhor, que o Senhor honrou, ó Pai. O Senhor abençoou, que o Senhor prosperou, e nós cremos neste momento, nós cremos nesta hora, que o Senhor pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e além do que pensamos. Traga, Senhor, prosperidade, traga, Senhor, abundância, traga fertilidade, traga produtividade, traga abundância sobre esta família, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós estamos clamando com muita fé, nós estamos clamando com muita confiança, nós estamos clamando com muita esperança, meu Pai, que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje, que o dia de amanhã será melhor do que o agora, porque o agora, meu Pai, não pertence a nós, mas pertence ao Senhor, e o amanhã o Senhor já está lá. Que venha nascer Manassés na vida desta pessoa, que o Senhor lhe faça esquecer as humilhações, que o Senhor lhe faça esquecer, meu Pai,
tudo que ela viveu durante o período de desemprego, o período de viver de favor com alguém, o período que essa pessoa foi humilhada, essa pessoa foi despejada, essa pessoa foi abatida. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é o Senhor quem faz, é o Senhor que pode, é o Senhor que opera, é o Senhor Deus de maravilhas. Entra, Senhor Deus, com a provisão e com a proteção, que haja prosperidade, multiplicação e abundância, que essa pessoa seja como José na terra do Egito, que aonde colocar as mãos haja prosperidade, aonde colocar as mãos haja multiplicação, aonde colocar as mãos haja, Senhor, grandeza da parte de Deus. Senhor, nós repreendemos neste momento todo espírito da miséria, todo espírito da destruição, todo espírito do devorador, do migrador, todos os demônios que agem de uma forma direta ou de uma forma indireta, que seja repreendido agora, porque estamos certos que nem a morte, nem a fome, nem a profundidade, nem a distância, nem a largura, nada poderá nos separar do amor do Senhor. E Paulo disse: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei ter muito e sei ter pouco. E Paulo ressalta: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E é neste nome que nós clamamos, ó Pai. É neste nome que nós buscamos, ó Deus. Vem operar maravilhas, vem operar sinais, vem operar prodígios para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos ouvintes, queridas irmãs, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para os irmãos. Está no livro de Juízes, capítulo de número 11, que diz assim: e então era Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. E então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade, e sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi, e disseram a Jefité: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me odiaste a mim, e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefité: por isso tornamos a ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, e seja-nos por chefe sobre todos os moradores de Gileade. E então Jefité disse aos anciões de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então vos serei por chefe? E disseram os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a palavra. Quando nós lemos a história de Jefité, nós sabemos que o livro dos Juízes fala sobre um período de declínio espiritual, um período caótico em que o povo de Israel estava vivendo. E a Bíblia vai dizer lá em Juízes 21 que não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O Senhor levantou juízes, o Senhor levantou homens para que
por intermédio dessas pessoas, o nome do Senhor fosse glorificado. E aí nós temos uma lista extensa, como o Senhor levantou o Gideão, como o Senhor levantou a Débora, como o Senhor levantou a Sansão e muitos outros. Mas o que acontece é que Jefité vivia em Gileade. E ele era da tribo de Manassés. A história dele é curiosa, porque ele viveu em um contexto familiar muito desorganizado. A sua mãe, a Bíblia diz que era uma prostituta. O seu pai, Gileade, tinha muitos filhos de outros relacionamentos. E a Bíblia apresenta Jefité como um fruto proibido. Ele era Jefité gileadita, ele era valente, ele era valoroso, mas, porém, ele era filho de uma prostituta. E o que traz a história é que quando Jefité ele vai crescendo, os seus irmãos se tornaram grandes e expulsaram Jefité da casa do pai. Quem sabe por causa da mãe, né, que talvez disse, olha, o seu pai teve esse menino fora do casamento, o seu pai teve esse menino fruto, quem sabe de um adultério, fruto, quem sabe de uma prostituição, fruto até de um programa por aí com a prostituta. E aqueles filhos que eram filhos de outro relacionamento de Gileade começaram a humilhar a Jefité. E você sabe muito bem que uma criança, ela não é responsável das ações do seu pai e da sua mãe. Se de repente hoje uma pessoa que é drogada, uma pessoa que de repente ela é fruto aí até de um estupro, a criança que vai nascer daquilo, ela não tem noção que o pai foi um violentador. A criança, quando ela vem ao mundo, ela não sabe os traumas que talvez a própria mãe passou para ter ele. E nós vamos ver que isso era algo tão assim, que mexia tanto com o aspecto da criança, que nós temos até uma história sobre Jabes, que a mãe de Jabes colocou o nome dele e disse, ele chamará Jabes, porque com dores o dei à luz. Essa gravidez trouxe sofrimento para mim, essa gravidez trouxe trauma, essa gravidez trouxe para mim dias turbulentos, então ele vai chamar Jabes, filho de um sofrimento. E agora, Jefité, ele não tem noção, porque que o pai dele teve ele com a sua mãe, mas os seus irmãos o odiavam, porque não era filho da mesma mãe. E com essa situação, Jefité ele foi crescendo em um contexto de consequências familiares. O fardo dele se tornou tão pesado e o insucesso chegou sobre a vida dele. E ele foi lançado à marginalidade. Jefité, ele vai se tornar uma pessoa obscura na sociedade. Ele vai se tornar alguém que nos dias de hoje estaria entre os traficantes, entre os criminosos, entre os homicidas, porque a Bíblia vai dizer que ele começa a se ajuntar a homens levianos. Olha o que diz o verso 3. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e os homens levianos se ajuntaram a Jefité. Ou seja, Jefité, quando foi expulso da sua casa, ele foi abraçado pela marginalidade, sem pai, sem mãe, sem irmãos e sem lar. E ele precisou superar e vencer os traumas para se posicionar de uma forma relevante na sociedade, lutando com tudo. A Bíblia vai dizer que Deus viu dentro de Jefité um poder para ele dominar. Deus viu dentro dele que por mais que ele venha aí de uma história complicada, de uma família completamente desorganizada, pelas mãos deste homem, Deus poderia fazer algo extraordinário. Queridos, eu e você não temos condições de enumerar a bondade de Deus e nem mensurar o poder de Deus, o quesito, a misericórdia de Deus. Deus disse, eu vou pegar esse homem, vou fazer dele grande. Eu vou pegar esse homem, ele vai governar. Eu vou pegar esse homem, eu vou exaltar ele. E a Bíblia diz que houve guerra entre os filhos de Amon e Israel. Os filhos de Amon são descendentes de Ló. Naquela
Quando ele coabitou com as suas 2 filhas, cresceu os filhos de Moabe e os filhos de Amon. E eles eram inimigos número 1 de Israel. Então agora, eu não sei se os irmãos conseguem perceber, eu não trouxe um esboço aqui detalhado para os irmãos, mas os filhos de Amon e os filhos de Moabe eram inimigos número 1 de Israel. Nós vemos os filhos de Amon, os filhos de Moabe pelejando contra Josafá. Foi quando o Senhor disse: olha, Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, porque eu vou pelejar com você. Então era um povo que sempre vinha em guerra para destruir o povo de Deus. E agora, no meio daquelas controvérsias, no meio de toda aquela situação, a Bíblia vai dizer que então foram ir até onde estava Jefité, pedir ajuda para Jefité. Existem pessoas que durante a sua fraqueza ninguém consegue perceber valor nele, ninguém consegue perceber valor nela, mas Deus faz com que os nossos valores apareçam em tempos de crise. Deus faz com que os nossos valores apareçam em tempos de dificuldade. Deus faz com que os nossos valores apareçam em tempos de adversidade. E é no meio deste contexto que se destaca as qualidades de José. Um contexto, de Jefité, um contexto de dificuldade, a Bíblia vai dizer: e era Jefité varão valente, valoroso e tinha espírito de liderança. Quantas pessoas que estão me ouvindo se identificam como Jefité? Às vezes, você paga um preço que você nem sabe por que você paga esse preço. Às vezes você é mal interpretado e nem sabe por que você passa por essa luta. Às vezes as pessoas criticam você, mas você mesmo, se pudesse, não escolheria ser criticado. Porque tem coisas que vêm sobre a nossa vida, irmãos, que a gente não tem noção do que aquilo está acontecendo. Eu me recordo uma certa feita, eu era nova, eu tinha talvez aí uns 9 anos, uns 8 anos de idade, e a minha mãe passou por um período de depressão. Eu não sei quem, eu não me lembro quem, se era tio, se era tia, se era irmã de igreja, se era vizinho, eu não lembro. Mas eu lembro de uma frase que alguém falou para mim assim: olha, você tem que ajudar a sua mãe. Mas eu não sabia de nada o que estava acontecendo. Sabe quando você não sabe de nada? Ah, você tem que ajudar a sua mãe, Isabel. Mas eu não sabia, eu era uma criança. Hoje eu tenho um reflexo longe assim desse período, né? Mais tarde eu soube que a minha mãe passou por um período de dificuldade, que ela teve um início de uma depressão. Mas eu, como criança, eu só sabia acordar de manhã cedo, tomar um café com leite, comer um pão com manteiga, né? Naquela época a gente assistia desenho, né? Assistia um desenho, mas nada, sabe assim, quando você não tem noção do mundo lá fora, você não sabe as crises do seu pai, da sua mãe, você não tem noção de nada. Então isso é o que estava acontecendo com o Jefité. Ele, naquele momento, se ele pudesse sair daquela situação, ele saía, mas ele não tinha culpa de nada, de nada. E muitas pessoas que estão me ouvindo agora, às vezes você, minha irmã, passa por um choro de um abandono, porque o seu pai largou sua mãe e deixou você sozinho. Talvez você está vivendo um período de uma desgraça familiar, que é uma família que um tirou a vida do outro, uma família que um pai abusou sexualmente da filha. Existem tantas coisas que alguém pode estar me ouvindo e dizer: irmã Isabel, se eu falar a minha história é mais triste do que a história de Jefité. Mas eu quero dizer para você: invista esforços para você ser feliz. Invista esforços para que você pegue aquilo que é contrário a você e não te destrua, mas te dê graça, te dê liderança, te dê força e te dê valor. A história de Jefité mostra que mesmo ele sendo desprezado, a história demonstra que ele foi um homem motivado, um homem disposto, um homem desejoso a vencer. Tanto que chama a atenção que os anciões de Israel, no momento crítico da nação, lembra de ir até onde estava Jefité.
e buscar a ajuda dele. Aqui não era qualquer um. Os anciões da cidade, a voz da cidade, aqueles que tinham influência na cidade. E disse: olha, Jefité, eu sei que você foi expulso da casa de seus pais, mas nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos que você venha lutar ao nosso favor, pois você é valoroso com todas as suas crises, com todas as suas dificuldades. Eu sei que você foi desamparado, eu sei que a sua família abriu mão, eu sei que seus irmãos disseram que ali você não teria herança, mas você é varão valoroso. E é nesse contexto que Jefité ele vai entrar para o rol dos juízes. E de um modo louvável, Deus usou o desprezo de Jefité para abrir caminhos de oportunidade. Deus usou o desprezo de Jefité para fazer dele um guerreiro, a saber, um diplomata militar. Imagine, é isso que Deus faz. Deus fez com que Manassés nascesse na vida de Jefité. Deus me fez esquecer o meu passado de sofrimento. E Deus fez com que nascesse Efraim. Deus me fez prosperar. Aonde os irmãos disseram: aqui você não vai ter nenhum copo de herança. Aqui você não vai levar nem uma fronha de um travesseiro de herança. O Senhor fez dele um juiz da sua nação. Isso é muito forte. Imagine um jovem jogado nas ruas com as roupas rasgadas e amanhã ele se tornar um juiz da cidade. Ele se tornar um advogado, um jurista, um prefeito, um presidente, um governador, um senador. Foi mais ou menos isso que aconteceu na vida de Jefité. Eu quero que você use tudo que está vindo de contrário contra a sua vida e faça disso combustível para você ir mais longe, pois o Senhor está contigo. O Senhor é aquele que te ajuda, aquele que te fortalece. O Senhor é aquele que te renova. O Senhor é aquele que te dá graça. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã às 7 horas. Eu tenho certeza que o Senhor nos ajudará e nos abençoará. Fica com Deus, um forte abraço.